Vamos agora, pode soltar a vinheta, porque temos o nosso convidado de hoje. No programa de hoje, o garoto prodígio do Congresso Nacional. Quem disse que Minas não tem mar? O rapaz que não tem medo de cara feia e arrebenta com tudo que é argumento nas redes sociais. Respeita as mulheres. Sim. Você concorda com um homem competir um esporte feminino? Soy la mujer más fuerte de este estado. Um dos deputados mais votado e polêmico desse país, Nicolás Ferreira. Um dos deputados mais votados. Mais votado. Mas eu te mostro o texto do Gueré que estava votado e eu segui o texto. Tá. Ele veio com o tênis do Naldo Bene e eu quis prestigiar. É o tênis especial para pessoas especiais. Fala, Nicolas. Tudo bom, Emílio? Tranquilo? Não. Não, agora... Rindo de nervoso. Por que você tá nervoso? Por causa do Bolsonaro? Cara, é assim, não tem muito se comemorar, né, cara? Infelizmente, mas assim... Você tem que permanecer, né? A gente venceu o sistema aí agora. A Bárbara, te atualizei, postou e eu concordo com ela, né? Espero que tenha acréscimos, né? O jogo hoje teve um resultado. Espero que isso daí futuramente possa ser alterado aí. Que realmente é um cara que eu acredito que merecia ter pelo menos o direito, né? Sim. De ser escolhido pelo povo ali nas urnas. Ô, Nicolas, mas é um jogo que só um time tá jogando. E o juiz é eles. Você não E a acha que o plateia, Bolsonaro cavou muita falta? Eu acho que ele cavou, cara. Agora falando, eu acho que a gente... Tudo bem. Eu achei que o Bolsonaro fez o... Se você pegar o gabinete do Bolsonaro, foi bom. Sim. Diminuir imposto. Teve coisa boa, mas o governo também não é só coisa boa. Acho que ele cavou um pouco demais, entendeu? Tipo? Ele foi em cima do TSE. Ah, tá, entendi. O cara ia dar uma resposta, entendeu? Peitou, né? Peitou muito. O que acontece, Emílio? Hoje quem denuncia o crime vira o criminoso. Exato. Isso não existe. Poxa, se eu chego pra algo e falo que Então, aquilo mas ali é vamos lá. errado, eu me torno errado por Exatamente. denunciar o erro. Mas vamos Tem lá. isso aí também. Vamos lá, urna. Urna, o próprio, votou no Congresso. Foi votado lá. Sim. Foi votado, tinha o jogo. Qual vai ser o jogo? Vai ser assim. Beleza, beleza. Só que aí fica cavando. Não, mas a grande questão é que foi votado lá, só que o tribunal foi feito, indicado por amigos. Mas foi é a complicação. foi votado. Eu sei. É a regra. Pois é, mas aí Você que entendeu? Esta regra e essa democracia, inclusive, né, o próprio Lula agora disse que acredita uma democracia relativa, né? Uma democracia relativa. É a democracia trans. Ela se sente democrática, mas na verdade é tirana. E a gente percebe cada dia mais de que não passa de um grande teatro, Emílio. Infelizmente, eu digo isso até mesmo ali dentro da Câmara, você tem 5, 6 pessoas que reúnem, decidem e depois só passam. E os representantes não estão sendo de fato representantes. As pessoas votaram lá na urna e o poder agora é todo seu. O voto, ele não faz uma transferência de poder. O poder continua emanando do povo. Você dá o direito dele representar. Representar não significa retirar a minha representação para poder passar isso para você numa procuração. Quem manda é a elite dominante. Com toda certeza. E a elite dominante nunca aparece. Uma hora ou outra você vê um político que interessa a elite dominante. Esse cara aparece e ele some de acordo com o desejo da elite dominante. Esses caras são os caras que mandam no Brasil. Bebe isso. Não é esquerda ou direita, isso aí tudo é papagaiada. É tudo papagaiada. O pessoal fala aí entre 20, fala sobre sistema, né? São compostos aí de umas 20 pessoas que simplesmente se unem em momentos. Em jantares. Em momentos onde os seus interesses, o deles, estão em jogo. Como, por exemplo, você pode perceber que hoje você tem o vice-presidente da República que outrora, não muito tempo atrás, ligava o PT às Farc. Falava que o Lula queria voltar à cena do crime e eles estão juntos. Ou seja, de fato é tudo pelo poder. Então, assim, hoje eu vejo que é mais uma prova. Se eu tinha um achismo, hoje eu tenho uma certeza de que, de fato, o sistema, ele odeia a pessoa que não comete corrupção, ele odeia a pessoa que seja honesta, odeia, inclusive, o que o Lula disse em seu discurso, dizendo que eles foram treinados a todo esse tempo a combater o discurso patriótico, a combater o discurso de família, e veio uma pessoa com este discurso. E eles combateram e foram muito bem, teve sucesso, né, nisso. E parou por aí, porque foi o Dallagnol, agora Sérgio Moro e você.
Estão falando até do teu nome, né? O negócio tá indo pra tudo, a gente não sabe mais nada. Cara, eu vejo o seguinte, você tem figuras na esquerda que vestem uma capa, né, de democracia. Poxa, o PSOL é Partido Socialismo e Liberdade, né? Já é uma contradição em si. Que são os mais autoritários, são os mais intransigentes, os mais intolerantes. E quando você olha hoje o cenário que nós estamos, infelizmente o Olavo, ele, felizmente, né, estava certo, não queria. Mas ele disse o seguinte, olha, se a direita não tomar uma posição firme, a direita só vai sobrar a ter a caridade dos seus inimigos. Ou seja, quando você não combate o outro lado com afinco, você vai acabar sofrendo a perseguição daquilo que eles dizem que você faz. Então, você é um fascista. Na verdade, eles são os fascistas e estão querendo o aumento do Estado e o controle das pessoas. O PL da censura, que graças a uma mobilização da sociedade civil, dos políticos, a gente conseguiu adiar essa votação. Essa votação, esse projeto de lei, basicamente cala o seu direito. Certo. E olha, Daniel, o que está acontecendo? Hoje nós temos... Nós ainda estamos, né, no mês do orgulho, né? Isso nos Estados Unidos é muito forte, aqui no Brasil também. E olha que contradição, saiu vários vídeos aí de homossexuais fazendo gestos obscenos ali na cruz. Nós tivemos aqui na parada LGBT, aqui há um tempo atrás, aqui em São Paulo, um travesti se colocando como Jesus Cristo. E isso foi considerado liberdade de expressão. Isso. Agora, se você ataca um ministro do Supremo, você vai preso. E eu digo atacar no sentido de criticar. Então, um homem que morreu, ressuscitou e dividiu o mundo antes e depois dele, e que pelo menos por 1 bilhão de pessoas é considerado Deus, atacá-lo é liberdade de expressão. Você dizer que duvidar, tá, das urnas eletrônicas, isso é antidemocrático, você deve pagar multa e ser cesseado do seu direito de dúvida. Isso não pode ser considerado uma democracia. E você citou o Olavo, eu não entendo uma coisa. Por que então que a direita, converso aqui, por que na hora da votação a turma vai pro outro lado? É por interesse, medo, dinheiro? Por que na hora que tinha que votar no Zanin a turma não apareceu? Olha, dentro da esquerda você tem divergências ideológicas, isso é claro, mas eles possuem unidade. Você pega desde a Revolução Russa, por exemplo, você tinha os próprios soviéticos matando os próprios soviéticos. E graças a Deus que a gente não chegou nesse ponto, né? Da própria direita matar a própria direita. É só ter um pouquinho de calma que você vai chegar lá. Não, você é jovem ainda. Vamos esperar. Eu vou antes. Você vai chegar lá. Só fazer um break pro Reginaldo. Belari tá nervosíssimo hoje. Hoje ele Aliás, não pode votar mais no Bolsonaro, hein? Bolsonaro já 8 anos, Dedê. Duas Copas. Belari é comunista. O primeiro presidente a ficar inelegível não sendo por corrupção. Tô correto? Sim. Correto. Por favor, o break, Reginaldo. A gente tá aqui com o Nicolas. Mande a sua pergunta, @programa Pânico. O Nicolas sempre com muita gente acompanhando aqui. Estão me xingando O meu Insta não tem barbaridade. esse underline não, tá? É só Não tem, Nicolas não? Ferreira DM mesmo. Tem esse sem underline não. Aqui Opa, foi eu que errei. Esse é o fake. Tá tranquilo. Foi eu que errei. Zé Comuna. Faz o break aí, Reginaldo. Manda bala. Posso puxar aqui? Pois não. Já que você falou aí a respeito da Eu direita. queria falar de futuro. É um pouquinho de futuro. Posso? Tem certeza? Eu vi o vídeo que você postou tentando fazer uma pergunta. Aqui é perguntas com barreira. Pega o corte, Gordão. Vai dar certo. O negócio é o seguinte: você falou da direita matando a direita, e esse ponto que eu queria chegar, e eu tô tocando nesse ponto com todos os candidatos, não, todos os políticos que vêm aqui, que são de direita. Porque é justamente sobre isso, sobre a direita dentro da direita. A gente viu agora. Direita gorda. Eu sou da direita gorda, representante da direita gorda, e eu falo a respeito do caso Dallagnol, né? Que o Dallagnol foi cassado, todo mundo viu o que aconteceu, muitos apoiaram, outros, quando citaram a manifestação, falaram, não, vamos pra rua. Aí depois falou, não vão mais pra rua, porque o Bolsonaro falou que não é pra ir pra rua agora. E aí a gente vê o enfraquecimento, né? Ontem eu ouvi uma frase que eu nem sabia que era do Churchill, se o Hitler invadisse o inferno, eu cogitaria uma aliança com o diabo. Você não acha que está na hora da direita se unir com a direita, mesmo tendo algumas divergências com... Eu vou citar o caso do MBL, que muita gente torce o nariz, fala contra, só que a gente viu aí em manifestação justamente essa frase aqui. Se o Hitler invadisse o inferno, você abraça o capeta e faz uma aliança. Que é o quê? Você viu lá, Amoedo. Quando é pra juntar por pautas que interessam, todo mundo tá junto, quem acredita naquelas pautas.
A pauta, no caso, seria a liberdade, seria os desmandos que estão acontecendo aí, né, de juízes. Você não acha que a direita tinha que se juntar com quem tem interesse nessas pautas também? Eu concordo. Acabou que nessa manifestação específica, o Bolsonaro disse que não seria a hora e acredito que tem um ponto também importante, que a manifestação ficou descredibilizada por conta de alguns movimentos anteriores, principalmente o MBL. O pessoal começou a reviver vários vídeos em que mostram que a tirania que a gente está vivendo hoje parte muito da omissão desses próprios. E as pessoas elas têm o total direito de dizer, eu não vou. Então, acho que perdeu movimentação por conta disso também. E o Bolsonaro, sendo um líder, e o que os deputados também escutam, a gente lá escuta, fica em um tom ruim você simplesmente quebrar essa autoridade, né, que ele tem nesse sentido, de olha, não é a hora de ir pra rua. Agora, com relação às estratégias, você diz, por exemplo, não está na hora da gente, né, se unir, ir para cima, etc. Depende dessa união, tá? Eu não me misturo com o MBL. Eu não me misturo com pessoas que fizeram uma campanha para voto nulo. E quando você não combate o mal, o mínimo que você está fazendo, você não denuncia o mal, o mínimo que você está fazendo é não combatê-lo. E o que eu acho? Muitos têm umas estratégias dentro da direita no seguinte sentido, Emílio, vamos segurar um pouco agora, o sistema está complicado e eu concordo com isso, tá? Eu concordo que realmente as coisas estão muito diferentes. O Bolsonaro antigamente colocava uma plaquinha lá, vai queimar a tua não sei o quê, e não dava nada. Hoje a coisa está diferente. Eu chego e falo que o homem não pode entrar dentro do banheiro de mulher, é considerado transfobia, pô. Se você negar que existem mais de 2 gêneros, você é considerado um homofóbico. E a estratégia dessas pessoas é dar uma recuada. Vamos segurar. Eu discordo disso, tá? Eu acho que numa democracia os instrumentos democráticos funcionam. A CPMI, por exemplo, é um instrumento da minoria. Só que a maioria sequestrou. E não aprovou requerimentos da oposição, que foi o autor da abertura dessa CPMI. Ou seja, os instrumentos democráticos não funcionam numa tirania. O que eu quero dizer? Para pegarem armas e fazer uma revolução, etc e tal? Não. O que eu estou querendo dizer é que, se nós não tivermos coragem de enfrentar, e eu sei que haverá sacrifícios, retaliações e marcas, e vão ter pessoas que vão sofrer por isso, eu acho que a gente nunca vai conseguir no próximo nível. Querendo ou não, o Lula foi preso. Querendo ou não, ele perdeu 2 ou 3 eleições e persistiu. E a gente sabe que o sistema está com ele, nós não temos. Exatamente. Mas, poxa, será que essa coragem não está sendo necessária ter aqui na gente? Será que não é preciso a gente ir até os últimos momentos? Porque na história, você vê que homens fizeram grandes coisas, mas tiveram sacrifícios. Quando eu digo a respeito do meu mandato, a respeito da minha própria vida, da minha privacidade, eu não estou buscando o martírio. Isso seria antinatural da minha parte. Buscar o sofrimento, isso é antinatural. Só que eu compreendo que isso possa acontecer, mas que isso também reflete um exemplo para outros que estão completamente desanimados. Que estratégia é essa que vê o seu inimigo só te ataca e você só fica calado? Que estratégia é essa que você nunca revida? Então, poxa, com relação ao Zanin, eu fiz uma ação popular contra a indicação do Zanin. Mas não deu nada. Mas não importa. Porque é aquilo. Fez a parte dele, eu fiz a minha parte, porque o errado não é quem propõe o algo certo e não dá certo. O errado é quem bloqueia o de dar certo, pô. E aí o que eu vou fazer? Eu vou falar, não, porque ele vai ser o futuro ministro do Supremo Tribunal Federal e vai me perseguir. Horas. Então quer dizer, quem denuncia agora o errado, virou errado. Então, assim... mas é a árvore que está errada. Concordo, a raiz a árvore é errada. A árvore é errada e os caras querem tirar a árvore do lugar e a árvore não sai do lugar. O negócio é procurar outra árvore. Igual os macacos fazem lá. Você já assistiu lá o Império do Chimpanzé? O Império do Chimpanzé, o cara fala, puta, essa árvore aqui não dá nada. Vou pra outra árvore. A gente fica na mesma árvore, pô. Sabe que essa árvore aí é aquilo que você falou. É o que interessa, Exato. A elite dominante. Mas não é bom, jantares, só um ponto, senão eu vou esquecer, mas não é bom. Jantares, muitos jantares. A gente nem sabe sobremesa. O nome. Não é lógico. Não é bom a gente marcar a posição, sabe? Eu acho assim, mesmo que se for pra perder a eleição, marca a posição. Eu acho. Sabe por quê, Emílio? Quando a esquerda governa pra ela.
Quando a direita governa, pedem pra gente governar pra todo mundo. Não tem dessa, não. Pra mim, o cara se elegeu com a pauta da direita, ele tem que governar pra direita, no seguinte sentido, não fazendo uma intolerância ou não garantindo os direitos constitucionais pra todo mundo. Mas, poxa, por exemplo, com relação a Marcha para Jesus, dinheiro para eventos e tal, tudo mais. Eu sou cristão. Pra mim, eu não daria dinheiro nem pra Marcha para Jesus, nem pra Marcha pro Capeta, nem pra Marcha pra ninguém. Com dinheiro público. Porque que façam um dinheiro privado, pô. Pra aquilo dali, essa é a minha ideia. Sim. Só que, por conta de pressões, etc., Sim. as pessoas acabam cedendo por causa disso. E eu, Nicolas, não estou dizendo que se eu fosse lá, eu não teria nenhuma dificuldade de dizer, não, talvez eu teria muita dificuldade, porque grandes são as pressões. Mas eu acho que precisam de pessoas de resgatar esse ímpeto de nós estamos certos, poxa. Que isso? Então, há quanto tempo que a gente tá falando de Fora de São Paulo? Você viu que a Suprema Corte cortou as cotas nos Estados Unidos? Você viu? Cortou. Foi votado ontem lá. Acabou a cota nos Estados Unidos. Mas As universidades. Não tem cota, não. Chegou. Tá uma bafafá danado. E você fala, e eu entendo sua posição, mas todo mundo fala, não, a Câmara é uma Câmara de direita, o Senado é de direita. Os caras estão fazendo o que quiserem e estão aprovando tudo. Arcabouço fiscal, a lei das estatais, tá passando tudo. Então, assim, concordo, assim, tem que marcar a posição, mas também seria legal os deputados tentarem convencer os que se dizem liberais ou conservadores para votar, porque... Isso aí eu posso falar, eu faço e demais, e vários deputados fazem também. O problema é que muita gente, isso não é de agora, se elege com uma bandeira, chega lá e muda. E por conta de medo. Arcabouço fiscal, votei contra. A questão aí desse projeto de criminalizar, né, o xingamento a político, que na verdade não foi muito bem isso, tá? Mas enfim, votei também contrário com relação ao PL da censura à urgência, também eu votei contrário Foi agora. sim, isso aí o PL Os deputados queriam mais vantagem. Sim. Não vem não querer mais vantagem. E mais falando privilégio para que eles são coitados. Mas o que eu ia te perguntar, Temer, você viu isso? Você veio aqui, veio o deputado aqui e falou, não, você veja só, fui passar lá no Banco Safra, o Banco Safra não autorizou comprar dólares. Não quis trocar meus dólares. Quero abrir um empréstimo aqui, milionário. Mandar dinheiro. Mas eu não sei se você acompanhou. Eu quero saber o futuro. Tá na Folha de hoje que o Temer foi contratado pelo Google para mediar a PL da fake news com o deputado Orlando Silva. Ô, ministro! Eu queria saber a sua posição. Ele é um comunista muito simpático. Gente boa. Ele é. De Apple Watch. Você precisa ter orgulho agora dos comunistas. Deixa eu falar comunista sério. com orgulho. Eu quero saber o seguinte. Eu quero saber como é que vai ficar o tabuleiro. Tínhamos lá o nosso querido... Tá certo? 10. Tá certo? Tá ok? Tem que ver isso daí, tá ok? Tá certo, porra. Pô, trazia multidões. Eu vou pra Disney de novo. Motociatas, bandeira do Brasil, tal, não sei o quê. Condensado. Tiraram do jogo. Sim. Tchau, pessoal. O motivo também, sei lá, achei que cavou. Tiraram de jogo no sentido dele poder se candidatar, né? Porque como cabo eleitoral é o maior que existe. Então, mas aí que tá. Se não Aí que tá. proibirem isso também. Aí que tá. Só que é o seguinte, a canhota vai ter que arrumar alguém para ser o genocida deles. Porque a canhota... O novo inimigo. Batman sem Coringa Então, vai isso, fazer o quê, isso. né? E o Bolsonaro, você querendo ou não, você ficando bravo comigo ou não, Não, tô tranquilo. você pode ficar bravo, ele tem muita rejeição. Ele tinha muita rejeição, o Bolsonaro. Esse outro não vai ter a rejeição que tinha. Então, eu acredito que vai ser muito pior para a canhota. Exato. Sim. Um candidato sem rejeição, porque o Lula tá... Isso aí Precisa já tá criar- batendo pino. Precisa não criar pensaram muita nisso. narrativa Esse pra Lula ter um aí, genocida novo aí pra ele. esse Lula aí tá batendo Tá, pino. o Lully. O Lula do passarinho. Tá ouvindo passarinho. Ele já tá, ele e o Biden, daqui a pouquinho ele já vai chamar. Tá meio Biden. Assim, eu... Quem é o cara? Pois Isso é, você a bala vai de falar prata. agora que você tá dando uma puta audiência. Sim. E você é o cara que vai Talvez seja você. traçar o futuro do Brasil, Nicolas. Ó aqui, ó. Não, eu acredito Ó aqui, ó. que... Não eu acredito que é qualquer existem, eu acredito que existem nomes que as pessoas levantam, como o próprio Tarcísio, como o atual governador Zema. É verdade. Eu só acredito o seguinte: hoje tem duas figuras carismáticas que conseguem reunir pessoas. Chama-se Lula e Bolsonaro. Eu vejo que uma pessoa
como o Tarcísio, como o Zema, que talvez não tenha, né, essa rejeição, esse histórico, enfim, do Bolsonaro, eu não sei se consegue ter o carisma que o Bolsonaro tem no sentido de aglutinar. Não, isso ninguém. Pessoas, Isso é difícil. Isso ninguém. E essa que é a minha preocupação. Eu acho que as pessoas realmente, assim, muitas estão desanimadas, tá? Principalmente também com relação a manifestações, pelo que aconteceu no dia 8. Eu vejo que é preciso não somente ir fazendo as coisas, mas traçar uma estratégia do que a gente quer de fato. Vamos bater o ponto nisso. Eu acho que existe uma pessoa que desequilibra os poderes. Tem uma pessoa, eu não vou falar que não quer ser preso, né? Da nossa democracia. Eu acho que existe uma pessoa que desequilibra esses poderes. E eu iria pra rua ou iria para qualquer tipo de movimentação se fosse especificamente para retirada dessa pessoa do seu posto. Agora, sem uma pauta clara, Emílio, sem um norte, as pessoas não vão, sabe, se desgastar para tudo isso. Então é isso que eu sinto. E até a próxima eleição, Alba, as pessoas vão querer alguém que realmente seja tão firme quanto o presidente Bolsonaro foi, em pautas caras para todos nós. Então, mas vai ter eleição ano que vem, meu amigo. Já vai ter, vai começar Municipal. toda aquela papagaiada lá, aborto, aqui, ó, isso se não acontecer, o que o José Dirceu falou, né? Que eles estavam pensando em estender o mandato para, se não me engano, era 8 ou 12 anos. Ele falou isso. Meu Deus. Ou seja, a gente não sabe também que... Desculpa te interromper, sabe qual que é o nome em primeira mão, segundo o Van Garten? Tereza, Cristina e Michele Bolsonaro. Aguardem, só isso, pode falar. Jogou e saiu correndo. Informação privilegiada. Só pra avisar. Ele falou que ele não queria fazer o Tereza, Cristina e Michele, uma chapa de mulheres? Opa. Olha só. Mas, ô Nicolas, falando nisso aí, da questão da democracia... Peraí, porra, temos uma bomba aqui. Temos uma bomba aqui. O que vocês acham de uma chapa de mulher? A última foi a Dilma, hein? Eu acho que o Valdemar tá tentando, mas não vai rolar. E a Dilminha? Não, e a Dilminha? A Dilminha tá lá. Michele é popular pra cacete. Mas podia ser vice, né? A Michele é muito popular, ela é muito carismática. Inclusive, isso é uma pesquisa que ela é a mulher mais carismática, querida, né, do Brasil. E eu tenho certeza que pro cargo que ela for... ela consegue, então essa ela que é a consegue bomba. ter êxito. Você tá sabendo, né, bonitão? Calma. Puta, você tá sabendo. Não, Você tá sabendo. Olha a carinha dele. Sorrisinho de quem sabe. Sorrisinho de quem sabia. Sorrisinho de quem sabia. Põe na tela. Olha lá. O Bolsonaro já falou e inclusive comentou a respeito disso. Eu acho que uma pessoa perguntou pra ele a respeito da Michele concorrer à presidência. E ele deu uma resposta. Depois vocês veem, ele deu uma resposta com relação à questão de preparo, enfim, etc. Ele falou a respeito disso. Eu acho que a Michele, ela é um cabo eleitoral gigantesco. Acredito que na próxima eleição, daqui a 4 anos, são 2 vagas para Senado, né? Então, lá em Minas, por exemplo, são 2. Então, é um fator importante. Porque o Senado, inclusive, é a única competente para poder fazer qualquer tipo de ação contra ou a favor, né, o STF. Então, acho que a peça fundamental aí chama-se senadores. As pessoas muitas vezes esquecem disso, tá? O Sami falou com relação à Câmara e concordo. E acredito que enquanto nós não tivermos um presidente tanto da Casa Legislativa, deputados quanto dos senadores, vai ser muito difícil pautar algo que seja a respeito da direita. Então a gente precisa levantar presidentes nesse sentido. E vejo que uma possibilidade também é levantar senadores, focar também no Senado. O Senado que é competente para poder parar aquele que está destabilizando a República. E 4 anos dá para formar pessoas capacitadas? Porque assim, a gente sempre vê os mesmos nomes, né? E aí vai puxar a capivara do camarada, o camarada tem lá a pastinha dele e não acontece absolutamente nada. O Ciro Nogueira veio aqui, perguntei pra ele a respeito do STF. Não, tá tudo tranquilo, o STF tá tudo beleza. Tá sussa, tá suavão. Nunca critiquei. Então, tá tudo suavão lá. Tenha dó, pelo amor de Deus. Toma vergonha e se posiciona. Eita, por quê? Porque tem a pastinha lá que se puxar é igual o Lira. O Lira tava lá todo raivoso, puxaram a pastinha e virou uma lesse. Você acha que em 4 anos dá para ter nomes populares que possa vir a ter uma vaga lá no Senado, não? Eu acho que sim.
Mas limpo. Não, Nome eu acho limpo. que sim, é isso que eu tô te falando. Infelizmente, cara, a política, muitas vezes, tem até aquele... Como é que chama aquele negócio que puxa o mosquito assim pra ele morrer de noite? Sabe? É tipo aquela luz roxa, aquela né? luz roxa. Cara, parece que a política muitas vezes é isso. Atrai muita gente ruim, cara. Tipo, eu nunca fiz nada pra poder, tipo assim, nossa, eu vou fazer isso em detrimento de voto. Não, eu fazia isso porque era o que eu acreditava. Quer votar em mim? Vota. Não quer problemas. Vota em outro, então. E eu vejo que tem que ter 35 anos, né, pra ser senador. E eu acho que muitas dessas pessoas que têm, digamos assim, uma capa de senador, acaba se elegendo por conta do personagem. E chega lá e muda por completo. A minha ideia é ter uma PEC lá no Senado de que reduz a idade de candidatura de Senado de 35 para 30. Se tiver, eu tô dentro. Aí eu entro pra ser senador da República. Mas aí então não vai rolar pra prefeitura de BH, vai ficar o Bruno mesmo. Eu não vou estar ali na prefeitura de Belo Horizonte. Conversei com o Bruno Engel, ele tem um desejo, uma vontade muito grande, com apoio também com o presidente Bolsonaro. Ele já competiu, ficou em segundo lugar, sem ter ali nenhum apoio, nenhum dinheiro, nenhuma... Como é que fala? Nenhum fundo eleitoral, né, para poder ali dar uma grana ali na campanha, e ainda assim ficou em segundo, né, contra o Calil. Eu vejo que a prefeitura é um desafio muito grande, realmente BH está deixada de lado. Eu, assim, não obviamente estarei à frente ali como prefeito, mas pode ter certeza que eu vou querer contribuir muito para minha capital, e acredito que eu contribuo melhor e represento melhor as pessoas onde eu estou como deputado federal. Deputado, a sua opinião, tá? Essa é a pergunta sobre a sua opinião. A gente vê muitos leões no Instagram, Twitter e tudo mais. E quem assiste um pouco do 8 de janeiro lá, vê o jogo que os caras sempre fazem. O depoente tá lá, se não é a resposta que eles querem, eles criam e forçam uma resposta ou criam narrativa pra jogar pra torcida e tal. E eles jogam essa guerra e sempre saem vencedores. Quem assiste sempre vai dar razão realmente que eles... Você não acha que a oposição ainda não aprendeu a jogar essa guerra? É muito pacífica ali, você ainda só se ouve pela ordem, você se manifesta bastante, quem se interessa e assiste e tal. Você não acha que a direita tem bons gladiadores, mas que ainda não sabem usar as armas? Olha, na CPMI do dia 8, eu confesso que nas duas primeiras reuniões, a esquerda, até mesmo ter uma maior experiência de CPMI, ela conseguiu, por exemplo, colocar a relatora, que é amiga do Dino, e também amiga do Lula, sendo que foi o deputado André Fernandes que pediu essa CPMI e é um instrumento da minoria. E ela foi eleita por conta da maioria de voto. E muitas vezes as pessoas não entendem isso. Falam, nossa, como vocês deixaram? Eles têm maioria. Como que a gente ia impedir? Então, ou a gente aceitava o acordo, que era ter o Magno Malta na segunda vice-presidência, que é importante, ele tá lá na mesa, ou senão eles iriam pro voto. No voto eles iriam ganhar e seria também a atual relatora. Então, nessas duas, digamos assim, não tinha como vencer. Agora, nas demais sessões que estão acontecendo, eu acredito que a oposição tem feito um excelente trabalho, tá? Eu tenho visto o empenho, por exemplo, delegado Ramagem, Marcon, senador Girão, Magno Malta, André Fernandes, Felipe Barros, tá todo mundo ali, sem brincadeira. Reunião 11 horas da noite, depois no outro dia reunião 8 horas da manhã, pra gente poder conversar o que vai acontecer. E a gente tem destruído várias narrativas. Por exemplo, chamou-se o coronel Naime, que está preso há 6 meses, sem inclusive ver os seus filhos. E foi deixado bem claro que ele foi tirado de folga, foi até lá o Congresso. Ele tava combatendo os invasores lá na unha, pô. Tem um vídeo dele pegando o cara assim e prendendo o cara na unha. E sabe o que ele ganhou de prêmio? Ganhou uma cadeia. Porque disse que ele teve responsabilidade ali, digamos, na omissão de defender prédios públicos. Enquanto isso, o general, né, o G. Dias, que teve uma câmera mostrando que ele estava servindo água para as pessoas lá dentro, tá solto. Brincadeira. E que, inclusive, por notícias divulgadas na mídia, que ele fraudou o relatório que foi enviado para o Congresso. Então, Vitória assim, de narrativas. Sim. Só que então, aí, mas isso você sabe por quê, né? Você sabe por quê. Todo mundo sabe. Blindagem, Aldino e Lula. Pra mim tá bem claro. Em todos os requerimentos, blindagem, E também Aldino para e Lula. botar o outro de... Sim. Lógico. Olha, nós estamos dando muita audiência. Eu agora estou partindo do seguinte princípio.
Eu vou pôr na Globo News, porque a gente não pode tem que ganhar. ajudar. Você viu que agora os caras querem tirar a gente do ar. Se a gente ficar com um pouco... Eles não Vai gostam. ser ruim, gente. É ruim pra nós. Elite. Então, Alexa, Globo News. Já entrou. Já foi. Então, olha só. Temos aqui a Globo News, deu uma audiência para a Globo. Não queremos ganhar da Globo News. O Praga da a Globo Xuxa. News lá, Sim. a elite dominante. A elite dominante. Se tá perdendo o jogo, vai lá e faz um gol contra. Isso, a elite- Não é bom mexer com a elite dominante. Não. Então a gente não quer mexer. Eu não quero mexer Deixa com lá. a elite dominante. A gente tem a nossa. Põe a nossa audiência O foco aqui. ó. é o segundo lugar. O foco é a Pasteleiro nossa comunidade. selvagem. É a isso. nossa comunidade. Tem que ser a A gente TV tem a mais nossa do Brasil. comunidade. Sim. A gente quer a Tatiana, outra, quer ser a outra voz. Quer ser o Vasco. Isso. Verdade. Quer Pô, ser tem um baterista ali, bicho. É o Lufão. Quem tava votando? Me Aí fale sim, uma filho. coisa. Me fale uma coisa, o meu querido Nicolas. Você tá desanimado? Não. Fala a verdade. Não tô meio desanimado, cara. A gente, obviamente, é como a Bíblia diz, né? Abatidos, mas não destruídos. É lógico que a gente fica abatido. A gente não queria que isso estivesse acontecendo. Mas dizer desanimado, cara, eu não tô. Até mesmo porque, por incrível que pareça, assim, é tanta coisa que acontece no dia a dia que parece que tem, sei lá, 3 anos que eu sou político. Eu fiquei vereador 2 anos, isso durante a pandemia, então muita coisa aconteceu. E tô apenas 5 meses como deputado federal. Então, eu tenho ainda uma longa vida política para poder ir construindo e edificando coisas. E quando, por exemplo, eu chego na Câmara e direto isso acontece, principalmente da galera aqui de São Paulo, obrigado galera de São Paulo aí, de Minas vai lá muito também, mas que fazem excursões lá para o Congresso, cara, é menino de 13, 14, 15 anos que fala, mano, eu te apresentei pro meu pai, tira uma foto aqui, manda um abraço aqui pra minha avó, eu gosto demais de você. E, cara, ou a gente acredita que isso realmente vai melhorar, vai mudar e a gente possa ser o fator de mudança nisso, ou se não, na boa. Realmente, deixa eu fechar então a Jovem Pan, volta pra sua casa, faz o que você quiser, porque se a gente não acredita no nosso discurso, na nossa fala, quer dizer que a gente tá falando em vão. E eu acredito real que as pessoas conseguem ver a realidade do que tá acontecendo. Sabe, eu não acho que é impossível a mudança, pelo contrário. Ontem eu ouvi isso do Marcel Van Hatten e quero passar aqui também, que foi interessante. Ele falou, olha, muita gente fala, vocês só falam, vocês só ficam falando. Pô, Winston Churchill foi lembrado pelo quê? Pelos seus discursos. Eu duvido se eu perguntar pra uma pessoa e falar assim, quando eu falo Martin Luther King, o que você lembra? Martin Luther King? Da Força Negra, do Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho, pô. É o que o cara falou. Errou, Daniel. Ou seja, é necessário que as pessoas falem. E quando, Emílio, suponhamos que o Brasil é isso, né? Você tá dentro de um ônibus, chegou lá um sem dedo lá, passou uma venda no olho de todo mundo deitadinho. Mas deixou você lá sem venda. Você tá vindo um carro, vai bater na sua frente, vai bater no ônibus. Aí você começa a gritar. Só que o cara que tá aqui, cala a boca, isso. Tá gritando, tô dormindo aqui. Silêncio aí, pô. Você tá, meu irmão, nós vamos bater. Ou seja, o grito, se a gente não dá, a gente no mínimo tá sendo complacente com o que tá acontecendo. Mas, ô Nicolas, rapidinho, só essa preciso questão... fazer um breakzinho. Tá bom. Posso fazer ou não? Eu preciso fazer o break do Delari agora, que o Delari tá muito nervoso. Então vamos fazer o break rapidinho. @Nicolas tá aqui. Você pode entrar nas redes sociais. No Instagram dele é Nicolas Ferreira DM, tudo junto. Vamos, Reginaldo, pode ir. Pois não, Albeta. Então, ô Nicolas, essa questão, o brasileiro ele tem aquela questão cultural do futebol, né? Perdeu o time, o técnico é o culpado, não quem jogou. Então tem muita gente falando, não, mas também o Bolsonaro e tal, mas aí a gente não consegue visualizar o todo. E a gente sempre conversa com essas questões da democracia, da questão do judiciário, as pessoas perdendo rede social, humorista não podendo sair do país, influencer não podendo ser desmonetizado. Quando que a população vai notar isso? Porque, como o Emílio sempre fala, é interessante. O ônibus ainda está passando, o metrô está funcionando, o supermercado está aberto. A gente que está aqui na comunicação, a gente percebe, está nas redes sociais, você ali lá na política, você acaba percebendo. Mas o que falta chegar pro povão é essa ideia que a democracia ela tá em perigo? Porque parece que fica muito restrito a um grupo que está interessado na política, Sim. né? Enquanto isso, a galera tá fazendo seu corre, tá indo trabalhar, tá indo pegando seu ônibus. E a gente fica assim, atônito, tudo tipo, pô, vocês não estão percebendo? E aí você vai conversar com uma pessoa dentro do busão e fala, cara, PL 2630. Eu falo, meu irmão, tá de sacanagem? O salário mínimo aqui aumentou R$13, pô. Assim, eu tô fazendo meu corre aqui.
O que acontece? Eu acho que muitas pessoas só sentem quando pega no bolso. Infelizmente. A gente viu isso, por exemplo, na pandemia, cara, que vários setores foram quase aniquilados e ainda assim essas pessoas não tinham coragem de ir pra rua pra falar, ei, eu preciso trabalhar. Então o nível de conformismo do brasileiro é muito alto. Meus parabéns. Na pandemia mesmo, o setor de evento ficou quase 2 anos parado. O pessoal, eu conheço pessoas que suicidaram por conta disso. Pessoal que vendia um picolé, vendia uma pipoca na rua, ambulante, sem poder trabalhar. Pessoas desesperadas dentro de casa porque estavam enfrentando os problemas psicológicos. Então, você vê que o brasileiro, infelizmente, está muito mais nele esse erro de não se levantar e falar, opa, peraí, eu preciso trabalhar, a pandemia foi uma prova disso, do que praticamente a gente ficar tentando falar. O que eu vejo que pode acontecer? O fator econômico. Eu acho que na hora que não tiver ali realmente a cervejinha e a carninha, a coisa começar a aumentar o preço mesmo de maneira mais absurda do que tá, aí eu vejo que a grande massa consegue ficar mais atenta. Mas não é de agora, Daniel, que tem o pão e o circo. Lógico. Me parece que é só fazer um gol lá, o time dele faz um gol, tá na primeira lá na Série A, o cara esquece. Conta uma historinha. É uma cultura, infelizmente, que o Brasil tem de só olhar o final de semana e não olhar o resto da semana. Agora, tem que falar uma coisa, salientar, que a gente conhece o Nicolas há muito tempo aqui, já dá entrevistas várias vezes aqui. E eu achei bem legal que quando a gente vai aqui na Dirce, tem uma molecada que realmente você trouxe essa história, você democratizou o assunto de política e você tem um nome muito forte. Ao mesmo tempo, eu fico pensando, como é que você não vai ser usado? Porque eu queria que você explicasse a história do Pix pro Bolsonaro. Não seria mais correto o dono do partido, que tem dinheiro, pegar para proteger ele financeiramente do que o povo? Lógico, todo mundo pode doar, fazer o que quiser, ter o livre-arbítrio. Queria que você explicasse sobre esse assunto. Não, eu fiz ali, eu acho que muito mais como cidadão do que como político. E eu não sei se tem alguma implicação jurídica do dono do partido fazer isso, entendeu? Não sei. Mas assim, eu fiz mesmo, de forma espontânea, da mesma forma como eu também farei para as pessoas que estão presas injustamente do ato do dia 8. Eu conversei, Daniel, anteontem, numa audiência pública, ontem, na verdade, numa audiência pública, uma menina que está com seu pai, a sua mãe e o seu namorado presos, e ali numa prisão preventiva que já dura 6 meses, e ela falou, olha, precisei sair do meu emprego, tranquei minha faculdade e estou vivendo de doações. Então, eu vou também, obviamente, fazer isso, porque eu vejo se as pessoas precisam de amparo, tanto de advocacia quanto de um monte de coisa. Não tenho ido lá, porque precisa da autorização, você sabe de quem. E fui lá uma vez, conversei com essas pessoas. Então, eu tenho esse tato, eu acho que mais humano do que político, de saber realmente quem tem que ajudar. Eu sei que minhas redes sociais têm uma força muito grande. Na mesma hora, nos stories, eu postei só o negócio lá do Bolsonaro, deu 2,3 milhões de visualizações nos stories. Isso é bizarro. Por quê? Porque a galera tava querendo ajudar. E eu também não posso impedir com que as pessoas doem de forma deliberada, etc e tal. Então foi, eu acho que muito mais um papel ali meu como, cidadão, um cara que também apoia o Bolsonaro, que também tá sofrendo isso também, tá? Dá pra evitar. Se você é perseguido e você vê uma futura perseguição, isso já pode ser encaixado em alguma brecha e já tudo se voltar contra vocês também. Não entendi. Por exemplo, você divulga isso, aí quem não gosta... Os grandões podem usar isso, sei lá, arrumar alguma... tipo assim, ele não pode esse dinheiro porque... E voltar contra você e te punir. Entendi. O problema é que hoje tá estilo Che Guevara, mas sem ser com armas. Ele falava o seguinte, olha, precisa de provas pra colocar alguém no paredão, mas ali levava a morte. Sim. Hoje, não precisa de provas pra poder ferrar alguém. Irmão, eu tenho um curso, eu tenho uma empresa... E os caras estão tentando achar pelo em ovo na minha empresa, na verdade. Que você tem que, pagar imposto pra caramba, o Estado é um sócio não investidor. E é um custo que, eu nem divulgo, cara. Porque eu fico assim, tem gente presa nos jatos do dia 8, Bolsonaro tá inelegível, a situação não tá legal. Mas ao mesmo tempo eu sei que é bom, para as pessoas entenderem o que tá acontecendo. Mas eu fico, digamos assim, receoso pra galera não achar que, tá querendo ganhar dinheiro. E pra mim, que quer fazer isso, os caras vão em cima. Agora, pro vagabundo que coloca dinheiro numa mala, tá tudo certo pra ele. Cara, o Brasil, infelizmente, Brasília, foi feito pra poder atrapalhar a vida do cara honesto e beneficiar a vida do cara que é um bandido. Poxa, você tem gente presa
por conta de possível fraude de cartão de vacinação, como o Cid. O ex-líder do PCC foi solto. Mas isso aí é explicável. É explicável. É o sistema. Não, tudo isso Mas que eu falei é explicável, só não é justificável. Eu acho que tem uma coisa aí que vocês... Eu acho que mudou o chip do brasileiro. O brasileiro... Porque agora, você pode ver, o Lula, ele não tem a menor cerimônia agora. Não, de era falar. um cara larga. Sou comunista, socialista, não tenho medo de dizer isso. Não tem a menor Foro de cerimônia. São Paulo era tudo muqueado. Agora... Antigamente, nos Lula velho, ainda dava uma puta disfarçada. Miguelava. Né? E dava aquela miguelada. Não sei se porque ele foi traído pela outra ala, né? Pela outra parte da máfia, que traiu o Lula, que ele ficou preso e ele voltou raivoso. Ele voltou só com os colegas, só com os companheiros. Então talvez isso também explique essa posição que ele está tendo. Mas para o Brasil é perigoso, porque ele não está nem aí. Quer que se dane. Foro de São Paulo, vai lá e faz o discurso. Sim. Imagina, cara, o cara fala contra a família, porra. No Brasil. Sim. Não, no Brasil o cara fala contra a família, bebê. O cara, você entendeu? E não acontece absolutamente nada. Ninguém comenta porque tá assim por enquanto. Emílio, enquanto o Departamento de Justiça americana coloca o Nicolás Maduro como um fugitivo por narcotráfico, lavagem de dinheiro e corrupção, o Brasil recebe esse cara. A Glaze publicou anteontem, digando o seguinte: chega a época do Foro de São Paulo e lá vem a baboseira desses bolsonaristas falando em comunismo e anti-americanismo. Aí, num dia depois, o Lula fala: nós somos socialistas, nós somos comunistas. Com orgulho. Antes, eles colocavam que fatos eram invenções. Sim. Agora estão colocando como invenções são fatos. Essa é a realidade do Brasil. Boa. O que está acontecendo? O Foro de São Paulo não existia, não. A gente não, mas é fato, tem ata. Não, mas não existe, não. Agora, as invenções que eles colocam, você é um genocida, você é um homofóbico e tal, isso aí são fatos. Essa é então, mas o brasileiro, ele não entra mais nesse esquema do marxismo. Porque ele entra nas pautas cultural, essa pauta que você fala, de aborto, tal, não sei o quê. Mas o brasileiro hoje é muito mais empreendedor do que um metalúrgico, do que o sindicato. Sim. Não tem mais sindicato. O cara arregaça a manga e vai Estão enfraquecidos. Aí que tá. Hoje o brasileiro, ele quer vencer na vida, ele quer montar um negocinho dele. O brasileiro, ele tá afim disso. Ele tá querendo, qualquer brasileiro. Aí que tá a minha esperança. Porque... Aí que tá. Então, mas aí que tá a mudança do chip. Só que ele pode mudar o jogo, vai mudando o jogo, e a gente vai lá pegar a nossa raçãozinha no final do ano e falar obrigado, chip papai. que não funciona também. Você pega lá o seu cartão, o cartão verde e amarelo. Mas que adianta mudar o chip se não tem nem como você usar esse chip? A minha grande esperança, Daniel e Emílio, é o seguinte, é de que, antigamente, os antissistema, vocês lembram quem era, né? Eram os rappers, era a galera jovem, somos contra o governo, a gente vai contra o sistema. Hoje, essa galera é a favor do sistema. Então você hoje ser antissistema é você casar. Hoje você ser antissistema é você ter um filho. Hoje o cara que é sistema, ele é o cara, tô indo pra balada, vou pagar combo, eu sou esquerdinha, eu sou comunista, eu falo todes. Esse é o mongoloide. Esse é o cara que todo mundo olha e fala assim: poxa, você no mínimo é do sistema, agora o antissistema não. Ele falou: opa, hoje uma coisa mais revolucionária que um jovem pode fazer é falar assim: não, eu quero ter 3 filhos. Eu quero falar: quê? Pra quê? Por que você vai ter filho? Pô, você vai na missa ou na igreja toda semana. Meu Deus, cara, você não traz sua mulher. Cara, você não bebe, você não fuma. Esse cara que é o maluco. Esse cara que é o doido. Então, assim, os jovens, eu espero que vejam isso. Antes do Darf, você é um cara diferenciado. Você é um cara diferenciado. Porque você... Correria, chegou lá. Você é diferente. É outro rolê. Mas, esse que você está falando é antes de receber as contas, os DARF. Não paga um boleto, irmão. Pagar a primeira parcela do aluguel. Quanto custa aí para ter os GLBT? Quanto você tem que pagar aí para essa turma poder receber? Isso não passar reforma tributária, né, Sami? Com valor agregado. A reforma tributária... Já gostou, viu? A reforma tributária... Acordou. Não, a reforma tributária vai... Primeiro acerta o texto do Zuckerman. E o tênis guardou. Toma. Nel do Bene. Ele comprou no lugar de pessoas especiais, para pessoas especiais. Não, o que acontece? A reforma tributária vai sair. Agora, o que a gente vê
é que vai puxar a corda para os lobbies mais fortes. Porque o normal é assim, ó, vai ser isso, essa alíquota é tanto e acabou. Mas não, já começou, mas meu setor é diferente, o outro. Então, é capaz de sair uma reforma pior. Sim. Lembrando que o Brasil já é o pior país em homens, horas para contabilidade. Então, é um pouco triste isso, né? Porque durante o governo Bolsonaro inteiro, acho que uma das pautas que não saiu foi essa, e agora corre o risco de sair uma pior do que a encomenda. Sim, é realmente preocupante. A gente tem, com deputados lá, um grupo, tem tentado... É difícil, porque se você coloca emenda e perde, parece que a gente perdeu e estava de acordo com a reforma tributária. Então, muitas das vezes, a estratégia está sendo ser contra tudo mesmo, contra a reforma inteira. Porque só assim o pessoal entender. Eu até separei, poucos pontos aqui, né, com relação ao imposto verde, o imposto do pecado, né, Sam, que eles têm falado. Isso aí é a maior enganation society, hein? Que incide... Cuidado, imposto verde? Cuidado, que imposto que não vai pagar porque imposto. É o seguinte, o que eles bolaram? Eles bolaram, o Kim Pai falou isso, a próxima vez ele vai entrar, nós vamos aprofundar isso. Qualquer coisa, o cara fala, aquecimento. Certo. O petróleo tem não sei o quê, imposto do... Como é que é? Do pecado. Imposto do pecado. Sim. Qualquer coisa que possa ser... Você cria o nome. Você cria o imposto. O nome é bonito. O nome você fica com medo. Isso. Aí você vai ficar pagando, a gente vai ficar pagando... Achando que tá ajudando uma causa. Achando que tá ajudando uma causa e é só pra enganar. E pode aumentar o cofre do foro. É pra enganar a gente. Encher o cofre do foro. É pra enganar o imposto do pecado. Não, e não pode deixar aumentar a carga, né? Tem trouxa que cai, meu. Não pode deixar aumentar a carga. Porque tem gente que gosta de pecar também, então... Acaba que o imposto... Gostar de pecar não precisa gostar do imposto. Hein? Cuidado com isso aí. Isso aí tá lá no... Não, o Kim falou isso a semana passada, tá muito passando. Tem também a questão da criação do Conselho Federativo, né? Que aí tem aqui, ó, a CNC, né, Conselho Nacional do Comércio, falou, olha, atividades recreativas e culturais, um aumento aí de 171%, serviços pessoais, agenciamento e locação de mão de obra, alojamento, edifícios, atividades paisísticas e serviços de investigação, vigilância, segurança e transporte de valores. Tudo isso aí. E os setores mais prejudicados, varejo de calçados, atacado de calçados, equipamentos e artigo de uso pessoal e doméstico, vestuário e tecidos. Então, para você aí que muitas vezes fala assim, o que tem a ver, né, uma reforma tributária comigo? Só tô fazendo o meu corre. Isso vai impactar diretamente você aí, consumidor final, que tá na ponta, e também você aí, que é o empreendedor. Ô, Nicolas, você tá falando da questão do antissistema, do jovem, do pessoal. Você, como cristão, como é que você analisa essa questão do Lula, do Foro de São Paulo, que a gente tava comentando, se juntando a países como a Venezuela e a Nicarágua, que fecharam igrejas em total absoluto, e essa nova vertente da esquerda, pegando o pessoal LGBT, o final é você criminalizar a Bíblia como discurso de ódio ou como homofobia. Como é que você analisa essa aproximação com esses países? Olha, isso não foi feito somente agora. Na União Soviética também eles utilizaram também a religião como uma forma de colocar como monopólio do Estado e falar, opa, você não é mais cristão, isso aqui tá errado, isso aqui tá correto. E a esquerda já tem entrado, né, nas entranhas ali da igreja, principalmente evangélica, entrou há muito tempo atrás na igreja católica e agora isso tem fortalecido dentro da igreja evangélica. A gente tem a teologia inclusiva, que inclui até o capeta, né, inclui o pecado na sua vida. A gente tem aí igrejas com pastores homossexuais, você tem pastores que relativizam a Bíblia, diz que não, a Bíblia não é infalível. Então, o Estado ele tem se aproximado da religião, não com uma forma de transformação, que é aquilo que Cristo pede, mas uma forma de usar as pessoas. Eles não querem transformar, eles querem usar as pessoas. E desde lá de trás, você vê no Foro de São Paulo, Daniel Ortega, ele tem vídeos dentro do Foro de São Paulo, exaltando, por exemplo, as Farc, né? Elogiando as Farc. Você tem o próprio Nicolás Maduro, que é um perseguido pela justiça por narcotráfico. Você tem aí o próprio Daniel Ortega também perseguindo católicos ali no seu país. E tudo isso é um futuro que, infelizmente, se estiver na linha, na velocidade que está agora, é o futuro que vai acontecer aqui no nosso país. Lembre-se desse dia. Vai chegar um dia que você e os cristãos vão ser considerados satanifóbicos. Que é a galera que não fala que o capeta é ruim. Eu não vou poder expulsar demônio mais não. Porque como assim um demônio é algo ruim? Como assim o capeta? Eu adoro o capeta. E você?
Você acha que é ruim? Mas Capeta não, mas eu não, adoro. não venha não, fala capeta. É, um capeta do capeta. Já chega aí. Já chega aí o quê? Ah, o demônio, porque eu sou satanista, eu adoro o Satanás. Você não pode falar contra isso é preconceito religioso. Gente, isso vai acontecer. E quando eu tô batendo na caramba da tecla de que as verdades precisam ser concretas, a gente precisa voltar à realidade como adultos, não como crianças que acreditam no Papai Noel, mas não existe Papai Noel, você precisa falar, olha, deixa eu te falar uma coisa, a realidade não é aquilo que você impõe para os outros, não. Existe uma fundamentação racional, legal das coisas. O que acontece hoje em dia é que uma pessoa chega sem nenhum tipo de embasamento de nada e fala, isso aqui é isso aqui, e pronto. Se você contrariar, você é um monte de ista. E eu me preocupo com isso, porque isso é um princípio, Álvaro. Da mesma forma como isso acontece. Da mesma forma, Daniel, como isso acontece com os cristãos, eu falo, não é que eles querem. O Trump falou isso, Emílio, só pra poder finalizar. O Trump falou isso e eu concordo. Não é que eles estão atrás de mim, eles estão atrás de você. Só que eu tô no meio do caminho. E te usando como manobra, né? Agora e o consumo? Mas o Trump tá enrolado. Mas posso falar uma coisa pra você? Diga. Isso não funciona porque o ser humano não é coletivista. Isso só funciona se você pegar lá os Comuna, pega lá a União Soviética, Venezuela. Só funciona na base da ditadura. Na porrada. Na porrada. Não na tem nem onde reclamar. Até chegar E vou dizer uma coisa pra você, a gente não é coletivista. O ser humano não tá no nosso cerne. A gente se encontra para fazer alguma coisa positiva. Interesse comum. Mas o nosso pensamento não é coletivista. Cada um olha pro Não teu. é. Não Só é vai mesmo, não. funcionar porque é a mesma coisa o cara chegar aqui e falar, ó, a partir de agora vai ser tudo igual pra todo mundo que tá aqui. Acabou, bicho. Ninguém fala, Acabou. não, vai ser não. Acabou. Vai ganhar do show do Morgado sem ir. Acabou. Então, Você é o primeiro que vai falar esse pensamento desses caras é baseado no coletivismo. Não funciona. Só na porrada. Mais uma vez, a minha porrada esperança funciona. é que chegue um momento em que fique tão extremo que a população vai falar assim, eu não aguento mais isso. Porque tarde, né? hoje, Já não aguenta, já. mas hoje, Emílio, você não pode falar absolutamente nada. Piadas, humoristas estão sendo colocados como criminosos, enquanto criminosos de fato estão soltos, estão na cadeira da República. Então, a coisa realmente tá feia. E o que é a minha esperança? Que a gente realmente veja que, gente, ultrapassou do limite as coisas. Não tem como, por exemplo, eu me posicionar... Mas você fala patrulha? A patrulha tá gigantesca. E outra, utilizam-se meios jurídicos para isso. Eu respondo 27 processos. Um para cada ano. Cada ano, opa, obrigado. 27 processos. E dentre eles ali, você tem processo, por exemplo, homofobia, etc e tal. Quando você vai ver o motivo, o porquê, é pífio. Basicamente querem calar a sua opinião sobre um determinado comportamento. Eu não estou dizendo que heterossexualidade é sinônimo de santidade. Quem é hétero é bom. Pelo contrário, hétero faz muita merda. Inclusive o pedófilo, estuprador, que era eleitor e apoiador do Lula, admirado por Felipe Neto e Janones, ele era hétero. Mas eu não vou fazer a injustiça que eles fazem comigo, não. Porque eu não controlo quem me apoia. Pode um criminoso gostar do meu trabalho. Fazer o quê? Tem gente que vota em um. Sim. Agora, eu realmente vejo que a gente precisa colocar os pingos nos is das coisas. De que há uma patrulha, Emílio, muito forte. E eu discordo quando fala que não, o Brasil não é coletivista, etc e tal. Estados Unidos, eu estive lá umas semanas atrás e a coisa lá tá horrível. A bandeira lá, a LGBT lá, que não tem nada a ver com homossexual, tem a ver com uma imposição, virou a religião do Estado. Os caras tiraram a bandeira dos Estados Unidos. Depende pra onde você vai. E colocando. Depende pra onde você vai. Virou a religião não tá do Estado. assim, Não, na vai Flórida. pra Eu estava lá na Flórida. Texas. Flórida e Texas não. Mas se você olha ali, por exemplo, Califórnia, Nova York, eles estão fazendo coisas absurdas. Eu tenho um destaque lá no meu Instagram. Você tá vendo aí? Vai lá no meu Instagram, vê lá o destaque. Não é pra ter like, não. É pra você ver. Veja as imagens da parada gay lá do Canadá. Ali, ó. Aquele primeiro destaque ali, ó. Que tá com um alerta e com uma bandeirinha LGBT. Porque ali é fevereiro, março, abril, maio, são os resumos do meu trabalho todo mês que eu faço. E ali eu coloquei... Canadá virou o Trudeau lá. Canadá tá zoado pra caramba. Mas por quê? Foi, de maneira gradual, cultural, enlouquecendo a galera. Mas os caras têm dinheiro. Isso é a vantagem. É uma bela diferença. Dá pra gastar. Porque o problema é o seguinte, eu acho que no final
vai na grana dos caras. Sim. E a minha preocupação do Brasil com o jovem, que você é jovem. Eu já fui jovem um dia. Faz Parece tempo. mais. Não faz muito tempo. Faz Eu também. tempo. Faz tempo. E aí eles falavam o seguinte, falavam assim, o Brasil é um país jovem, a gente é pobre. Na época era subdesenvolvido. Sim, não é... Era subdesenvolvido. Aí falava o seguinte, mas o Brasil é um país jovem. É um país que tem o futuro. A juventude... O país do futuro. O país do futuro é o Brasil, porque é um país jovem. Hoje você viu o censo. É um país velho. Era um país jovem e pobre e se tornou um país velho e pobre. E quem é velho, como eu, sabe que não tem coisa pior na vida do que ser um velho pobre. Sim. Saúde, pagar remédio, Então, meus cuidar de queridos, você. Verdade. pense bem nisso, porque o nosso país está velho e pobre. Socialista. E o velho sabe o que quer ficar na miséria. pobre sem e ninguém. velho Se é lasca. uma Dureza. coisa Sim. dura Quanto e custa? difícil. A vovó? Mas ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Somos jovens. O Nicolas é novo, mas quase infartou É. esses dias aí. Não infartei. Ô, Nicolas, queria- eu tive uma Passou dor mal no meu lá. coração, fui piripaque. muito bem atendido pelos médicos lá da Câmara. Vou fazer um exame, inclusive, depois que Aí. eu sair daqui. Mas só pra ver se tá tudo ok mesmo, né? Ele falou pra eu tomar cuidado com minha respiração, com ansiedade. Eu não me sinto um cara ansioso, eu fico bem de boa. Mas tem coisas que refletem no corpo da gente sem a gente ter intenção, né? Mas tá tranquilo. Tá bom. Cuida aí. Muito bem. O que você ia falar do Canadá? Não, aqui no Canadá tá o mesmo. Tá indo na mesma direção, mas pior ainda. Eu vi aos meus olhos nus, assim, um cara que se sente uma criança com a chupeta na boca e andando assim de fralda. E se você olhar torto, Emílio, já era. Eles vão pra cima de você. Estão indo pra cima do Jordan Peterson, estão querendo caçar o registro, né, de psicólogo ou de psicanalista dele. Assim, é uma perseguição de fato com aqueles que têm uma opinião contrária. Enquanto isso, a gente vai perdendo nossa liberdade. Boa. Viu, Alba? Tá vendo, Alba? Amadurece. É que não ganha do cara não ganha do cara no debate, aí vai perseguir. O homem chupeta. Não ganha do cara da eleição, não tem que perseguir. Pela ordem, é a ideologia ordem. do fracassado. É muito fácil governar quando você caça a oposição inteira, né? É tipo Cuba, né? Falou assim, tem muita gente passando fome, né? Como a gente vai tirar essa galera aqui que tá passando fome? Mata todo mundo que tem fome. Eu vou jogar contra a Argentina, tira o Messi. Dá Tira no o Messi. joelho. Tira o Messi. dá no que eu É não muito quero fácil Messi. ganhar da Alemanha quando você tira os 7 gols dele. Mas nem tudo na vida é tão fácil. Vocês verdade. estão querendo muita moleza, não Uma é mão assim. com açúcar. O Alba quer derrubar uma a mão Disney. com açúcar. Mãozinha na enxada. Vai lá. Melzinho na chupeta, É. né, Albeta? Como diria Mano Mel- Brown. Amadurece aí, ó. Tá terrível. Muleta, ele Tá quer. terrível, Zezinho Guilherme de Peter Pádua. Pan. Como é que uma frase do Mano Brown lá, o bagulho é... Voltar pra base? Voltar Não, pra não, base. é- Mulher é louca e o processo é o bagulho é lento. louco e o processo é lento. É isso Bagulho é mesmo. louco. Deixa eu caminhar contra o vento. É isso Que aí. adianta você durar um- Obrigado, viu, coração Nicolas? se vulnerável. Obrigado pela... O vento não. Obrigado a vocês pela grande audiência aí que deram aí, aqui presença do Nicolas. As redes sociais aí estão aí para você não precisa de acompanhar, seguidor, @, que ele já Nicolas Ferreira. O Não cara que batemos tem 500 8 mil, né? milhões de seguidores e Podia está dar um chorando. Fazer a Posso dar um campanha- último recado aí? Fazer a campanha de Emílio? novo que não chegou no Último 500 mil. recado. Amanhã já é dia 1º, correto? Isso. Se Deus quiser. Amanhã, já, dia 1º, eu convoquei aí diversos pastores, pessoas alinhadas aí ao reino, pra gente fazer 21 dias de oração pelo Brasil. Então vai ser todo dia no meu Instagram, 22 horas. Vai ter, poxa, o Fernandinho, a Michelle Bolsonaro, tem a Gabriela, muita gente boa que realmente está alinhada e a gente sabe que a gente precisa orar. Também não é uma guerra só material, uma guerra espiritual. E a gente vai fazer esses 21 dias de orações todo dia, 10 horas da noite. Eu Boa. senti em fazer isso, orei, porque eu vejo que muita gente ficou, tipo assim, decepcionada, sabe? E aí? Poxa, orei pra caramba, fui na igreja, pedi muito e Bolsonaro perdeu. E eu até citei esse trecho de um livro do A.W. Tozer, que ele fala que, na verdade, Deus não responde todas as orações. Deus responde as orações que estão de acordo com a sua vontade e de pessoas que andam conforme a sua obediência. Então, eu acredito que, além somente de orar, a gente vai pedir para que a nossa vontade esteja atrelada à vontade dele e que nós sejamos pessoas obedientes. Não adianta também ter sabe, entre aspas, uma vivência falsa de Deus, etc., pátria e conservador, sendo que você não conserva nada e nem luta por nada com relação a isso. Não estou dizendo, Emílio, que você não Opa. possa errar, tá? Mas estamos juntos aí e amanhã a gente começa. Obrigado. É isso aí. Brasil é nosso. É isso aí. E você sabe que Deus não dá o que a gente quer.
ele dá o que a gente precisa. Boa, não é isso? Bonito demais. É, hein? lógico. Não é isso, Lógico, não é o que Fufu? você quer. Exatamente. É isso que eu aprendi lá na Ele deu um rosto pro fuzil, né? Quero picanha, toma bola. É o que você aquilo que você quer. É do seu merecimento. Deixa o pastor Boquinha falar. Você foi lá, você não rezou. Você falou, eu quero picanha. Apareceu o Lula, você falou, vou votar nele. Olha lá, o que Deus te deu. É o que você precisa. Deixa eu passar.